primeira coisa que eu quero trazer para você hoje é esse entendimento de que não existe um eu puro. Ah, eu sou eu, a minha essência é essa, eu sou assim, 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 assim. Esse eu puro, ele não existe. Existe um eu que está o tempo todo em relação com o outro. E à medida que ele se relaciona, qualquer um de nós, à medida que a gente se relaciona, a gente interfere diretamente nessa essência, nessa maneira nossa de ser. E por que eu estou querendo trazer isso para você? Talvez você não esteja conseguindo ver meu slide, mas eu vou ler para você. Por que eu estou querendo te trazer esse entendimento? É a relação familiar. Ela é sistêmica. Não existe um eu puro, e menos ainda dentro da relação familiar. Relação familiar é um grupamento de pessoas que convivem juntas, elas não estão juntas ali só para tomar café da manhã, existe um propósito maior, existe um sentido, um significado maior. Eu acredito nisso verdadeiramente, que essas pessoas não estão ali dentro daquela mesma casa apenas por um acaso do destino, mas aquelas pessoas, de alguma forma, elas fazem parte uma da evolução da outra. E aí, o que acontece que a gente, às vezes, não fica antenado, não fica atento? O pensar, o sentir, o agir de cada uma das pessoas desse sistema familiar interfere no pensar, no sentir e no agir de todas as outras pessoas desse mesmo sistema familiar. Ou seja, não existe um eu puro, existe um eu em relação com o outro, dentro de um sistema que se autogere, se autorregula e se autossustenta. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando um pai, uma mãe tem um determinado comportamento, o filho, de alguma maneira, ou ele lida com isso absorvendo, ou ele rompe com aquilo, ele quer romper com aquilo. Se houver algum tipo de ganho para as crianças, e eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês, é absurdo, a gente não tem noção das coisas que as crianças são capazes de fazer para atender às expectativas do seu grupamento familiar. São capazes de verdadeiros sacrifícios, e tudo muito no nível do inconsciente, é claro. Muitas vezes as crianças vão topando certos jogos daquele sistema para se manterem bem e manter o jogo da família feliz. Não quero dizer que a criança é uma tábula rasa, não acredito nisso, nem tampouco que crianças são inocentes, não acredito nisso. Acredito que exatamente por isso ela tem ganhos. E ela faz com que o sistema familiar se sustente. O mesmo ocorre ao inverso. Uma atitude, um comportamento de uma criança, seja ela qual for, de alguma maneira interfere nos pais, no pai, na mãe, que também mantém aquele comportamento porque de alguma maneira obtém algum tipo de ganho ou rompem com aquele comportamento. Essa nova paternidade que surge nesse momento como um grito, como uma necessidade, quase uma exigência da sociedade de uma mudança do padrão de paternidade. Então, esse artigo é um artigo recente, é de 2014, e o autor diz o seguinte: a paternidade não é concebida apenas como fazer filhos. Ela está relacionada também à capacidade de sustentá-los e educá-los. E continua: assim, se fazer filhos pode servir para comprovar o atributo físico da paternidade, conseguir sustentá-los e educá-los comprova seu atributo moral. Ou seja, pai, agora eu quero falar com o pai, o homem da casa, o pai, aquele que tem o papel de paternidade dentro da casa. E a gente sabe que a gente está lidando com uma família hoje, uma família diversa, não mais a família conservadora, tradicional. Então, seja quem for esse pai que hoje é o que tem a figura parental, paterna, dentro de casa,
Não é só fazer filho, ou adotar filho, ou prover financeiramente o filho, mas é manter, é sustentar, é educar. E educar ultrapassa as questões da boa escola, do bom curso de inglês, de pagar o Kumon, de dar um bom quarto, o videogame de última geração, ultrapassa isso. Realmente diz respeito à sustentabilidade emocional dessa criança, das preocupações dos pais e muitas vezes de um excesso, um exagero de apoio. A gente precisa, digamos assim, separar o trigo do joio. O que são preocupações genuínas, que a gente poderia dizer assim, são preocupações que dizem respeito a essa parentalidade, tanto materna quanto paterna, e que diz respeito à responsabilidade e à atribuição real. É da nossa atribuição, enquanto figuras parentais, seja a figura paterna ou materna, o cuidado com o sono. A saúde física e mental, incluindo alimentação adequada, incluindo estresse, depressão, que hoje a gente sabe que tem sido uma sucessão de eventos que tem favorecido o aumento da depressão e do estresse infantil, inclusive com o aumento do suicídio infantil, o que nos entristece profundamente a todos, mas é uma realidade. É da preocupação genuína dos pais, sim, uma sociedade com poucos critérios, as questões ligadas ao abuso sexual, é um cuidado que todos os pais realmente hoje têm e ficam atentos, antenados, aos conteúdos e os riscos excessivos, incluindo o tempo de tela na web. Alguém falava aqui como está difícil tirar as crianças da tela, e aí é seu papel parental impor limite. E mesmo que você não fique popular e seja até, digamos assim, execrado, e algumas vezes o seu filho vai dizer: você é uma bruxa, eu te odeio. O pai do meu amigo deixa ele ficar lá no jogo o dia inteiro, ele agora está lá e eu não estou, porque você é um pai ruim para mim, uma mãe ruim. Esse é o tipo da coisa que não é para ser absorvida pelo pai, pela mãe, porque é o mesmo, e eu digo sempre, eu faço sempre essa metáfora para pai e mãe entender. Você, se seu filho estivesse no peitoril, no parapeito de uma janela, a ponto de cair, você aceitaria ele dizer: não, o filho do fulano fica, o pai do fulano deixa ele ficar no peitoril da janela. Você não discute, você vai lá e arranca ele do peitoril da janela. É o mesmo que se passa, pessoal. Eu faço essa metáfora para você entender. É o mesmo que se passa com os riscos da web. É o mesmo que se passa com o risco que a gente sabe hoje do excesso de tempo, de exposição à luminosidade da tela. Então, é indiscutível, não é para se discutir esse tipo de coisa, porque é parte integrante da sua posição de pai, e se você vai ser execrado, é parte integrante do pacote, porque faz parte da responsabilidade, da parentalidade, esse cuidado com os conteúdos e os riscos da web. É da sua preocupação e é completamente legítimo você estar atento, principalmente quem mora nos grandes centros, à segurança, ao ir e vir para a escola, ao ir e vir da casa do colega, ao estar no play. O simples fato de estar no play da escola, do prédio, ou ir na praça do lado. Coisa que eu na minha infância, eu brinquei na rua. Nós brincávamos na rua e era assim praticamente quando a gente estava de férias ou era feriado, era o dia inteiro na rua. A gente ia em casa para tomar água, para comer e voltava para a rua. E pai e mãe nem vinha ver o que estava acontecendo. Por quê? Não tinha o que acontecer. É diferente. Hoje as coisas são diferentes, efetivamente. Então, a gente estar atento e ligado a essa segurança do ir e vir da criança é genuíno, é necessário, é preocupante de fato.
O envolvimento com drogas quando já estão na pré-adolescência, e a gente sabe que quanto mais distante as crianças estão do diálogo em casa, mais abre-se o espaço e a porta para o diálogo com os estranhos fora de casa. Não só com os estranhos que trazem esses desafios doentios e psicopatas na web, como também com os estranhos que ainda hoje querem buscar uma dependência química o quanto mais cedo nas pessoas e na infância, atacando, né, as crianças. É da sua responsabilidade e é da sua preocupação realmente isso. Assim como também o desenvolvimento cognitivo, passando pelo desempenho escolar, assim como também as questões ligadas à violência e ao bullying na escola. Eu ouço alguns pais me falarem assim: meu filho não come nada. Repara que eu coloquei lá para você uma das preocupações genuínas que você realmente precisa ter é com a alimentação. Mas aí vem novamente aquilo que eu falava para vocês, o exagero de apoio. Queridos, existem poucas, mas alguns momentos na vida de um filho que ele não come nada. Existem situações desse tipo, mas, queridos, são extremas. Então, o quanto que não tem de exagero seu, porque você está com uma expectativa. Para quem tem essa preocupação com a alimentação das crianças, e às vezes exagera e diz: meu filho não come nada. E o pai e a mãe sofrem com isso, pessoal. Sofre mesmo, não é brincadeira, não. E a criança come dentro do limite dela. Se você for fazer os exames da criança, estão todos com as taxas normais. A criança tem um ritmo alimentar que é próprio. E aí eu quero dizer uma coisa. Toda vez que você entra nesse esquema, eu queria voltar para você aqui esse slide. O pensar, o sentir e o agir de um membro do sistema familiar interfere em cada um dos outros membros. E aí, ao você acreditar e você falar e você se angustiar com o meu filho não come nada, é impressionante como ele cada vez come menos. E aí a angústia na hora da alimentação é um tormento na vida daquela família. O momento do almoço, o momento do jantar, são transtornos. Quando, pessoal, o momento da alimentação é para ser um momento de aconchego. Alimenta-se o corpo e alimenta-se a emoção. Outra coisa que eu ouço muito pai e mãe me falar, aqueles pais exageradamente preocupados, aquele pai que tem um exagero de apoio, ele fala muito isso. Será que eu estou fazendo tudo certo? Então eu vou te dizer com todo carinho, com todo respeito, não, você não está fazendo tudo certo. Aliás, você deve estar fazendo um monte de coisa errada. É a Dani Serrano, isso mesmo. Você deve estar fazendo um monte de coisa errada, porque é próprio do humano, a nossa humanidade falha, a gente não consegue fazer tudo certo. O mais importante não é se você está fazendo tudo certo ou fazendo tudo errado, mas aquilo que eu dizia agora há pouco para vocês, que a gente seja capaz de estar atento aos sentimentos e às necessidades das demais pessoas do nosso grupamento familiar. E aí, se você está preocupado, se você está fazendo tudo certo, você está perdendo tempo e energia de estar atento à realidade, à necessidade do seu filho. Ao invés de estar preenchendo sua mente, seu coração com: será que eu estou fazendo tudo certo? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E entrar em culpa e se abater. Passa a estar mais atento, atenta e ligada ao que está acontecendo com cada um dos seus filhos, conversando, perguntando. E as perguntas têm que ser muito claras. A gente, às vezes, quer conversar com as crianças e não sabe como fazer. Ele pergunta: e aí, como é que vai? E aí, como é que está? Ele diz: tudo bem. É diferente quando a gente pergunta, quando a gente percebe que a criança aconteceu alguma coisa, a gente pergunta: escuta, aconteceu isso assim, assim. Como é que você está se sentindo frente a isso? Olha, eu vi que você estava falando com o seu irmão assim, assim, assim. O que você estava pensando nessa hora?
Sempre quando a gente ajuda a criança a perceber o que ela pensa e a perceber o que ela sente, nós as ajudamos a encontrarem-se, a perceberem-se. E esse tipo de coisa as crianças sabem responder. Elas não sabem responder. E aí, como é que foi? E aí, foi tudo bem? Elas dizem sim. Mas o que elas estão sentindo, como elas estão percebendo, qual é a opinião delas a respeito, elas sabem responder isso. Outra coisa que eu ouço muito alguns pais dizerem, principalmente mães, essa frase ela é mais própria de mãe. Eu ouço muita mãe me dizendo isso. Só eu sei cuidar bem do meu filho. Ninguém cuida, ainda mais quando a mãe é separada do pai, né, do marido, e aí o filho vai para o final de semana para casa do marido com a nova esposa, enfim. Ah, voltou sem escovar o dente, é um absurdo. Não escovou o dente 2 dias. Só eu sei cuidar do meu filho. E aí passa a semana inteira falando mal do pai, falando mal da madrasta. Isso, gente, é algo que só atormenta a criança e só desconecta você do seu filho. Ninguém está dizendo que o pai e a nova madrasta não precisavam cuidar da escovação de dente. Ninguém está dizendo que isso não é um cuidado que ele deveria ter. Mas a questão é o quanto isso reforça em você. Só eu sei cuidar do meu filho. E você gera essa dependência do seu filho em você. Às vezes você está casada, você está dentro de casa e vem sua sogra, sua mãe, principalmente quando a criança é pequena e quer ajudar. E nem tudo que vai se fazer é perfeito, vai errar, a avó erra, assim como cada um tem seu estilo. Você gostaria que trocasse a fralda assim, que colocasse a pomada assado, de um jeito tal. Não era para colocar a pomada agora porque estava sem assadura. Só quando tem assadura que... É lógico que a gente gostaria de tudo perfeito. Mas não significa que aquele avô, aquele avó, seja sua sogra, seu sogro, seja sua mãe, seu pai, não estão ali para ajudar. Também estão curtindo o novo que chegou dentro de casa, que chegou na família. A pedir ajuda e entender que os outros têm uma forma própria de agir e não obrigatoriamente. Por isso é ruim, mas é só diferente e fazer os ajustes. E ainda que você realmente discorde de uma maneira que sua sogra ou que sua mãe estão agindo, você não quer dar doce de jeito algum para os seus filhos. E aí minha filha, Ana Clara, quando os gêmeos nasceram, quando os meus netos nasceram, ela fez uma coisa que eu achei muito bacana. Ela sentou comigo, ela sentou com a sogra e falou assim, olha só, meus filhos, eu não quero que comam doce até a idade tal. Então, eu quero uma ajuda de vocês para que vocês façam o que eu e o Tiago, né, eu e meu marido, decidimos para bem das crianças. E aí nós respeitamos isso. Agora, se você não fala, se você só fica emburrada, esperando que sua sogra, seu sogro, seu pai, sua mãe entendam, ou ainda que a gente sabe que existem, né, avós que são assim, que bobagem, só um docinho. Estou dando esse exemplo do doce, mas existem coisas maiores, né? Mas assim, quando o avô, a avó não são aliados, é hora de ter uma conversa um pouco mais severa, mais séria. Olha, pai, olha meu sogro, olha mãe, olha minha sogra. Não tá bom isso, a gente não tá satisfeito com isso. Então, não precisa brigar, basta falar e conversar. Ah, mas eu já conversei. Conversa de novo. Ah, mas eu já conversei de novo. Então, conversa de novo, porque a conversa não está sendo efetiva. E aí a gente pode, sim, entrar num acordo e se sentir ajudado. Outra preocupação que talvez os pais não precisassem ter tem horas que eu tenho sentimentos ruins pelo meu filho. Eu sinto raiva do meu filho. Então, por isso, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma mãe horrorosa. Queridos, deixa eu falar um pouco sobre a emoção humana. Todos nós somos capazes de amar e sentir raiva. Inclusive, em alguns momentos, podemos ter as duas coisas ao mesmo tempo.
Nós não estamos odiando o nosso filho, nós estamos com raiva de algo que ele fez. E aí eu continuo amando. Não precisa se sentir mal e culpada porque você teve raiva naquele momento. Então você às vezes se pune, passa uma semana triste e deprimida, se achando a pior mãe do mundo, quando na verdade você estava com raiva porque aquele brinquedo estava no meio da sala, você caiu, alguém caiu, que não deveria estar, você ficou com raiva daquela situação. E aí é entender que a nossa mente ela funciona, sim, com uma quantidade grande de sentimentos. Ter sentimentos ruins, do tipo, eu quero distância do meu filho, eu não quero saber dele, aí você vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, para lidar com a dificuldade que você está tendo enfim, de amor com essa criança. Isso é uma outra coisa. Mas o sentimento de raiva porque aconteceu uma coisa, o sentimento de tristeza porque a criança fez alguma coisa, e ao mesmo tempo você está amando. Outra preocupação que eu ouço e que talvez não houvesse necessidade dos pais terem é: será que eu estou dando o tempo ideal para o meu filho não ter traumas no futuro? Pessoal, ninguém hoje é capaz de saber, não existe uma fórmula matemática que diga, se você ficar com sua criança 1h30, 1h32 brincando, conversando 42 segundos, dando 4 beijos de manhã e 5 aplausos à noite, seu filho não vai ter traumas. Não existe nenhuma teoria na psicologia que possa te afirmar que exista um tempo ideal. O que existe, sim, eu vou voltar sempre a esse slide aqui, pessoal. Eu vou sempre voltar a esse slide aqui, porque para mim assim, é fundamental. É o exagero. E todos os membros da família estarem atentos aos sentimentos e necessidades dos demais. Vai haver momento que seu filho vai dizer para você: mãe, eu acho que você fica muito tempo no telefone celular, que você não liga para mim. E é a hora de você parar e rever se está acontecendo algo que não está bacana nessa relação, para você rever essa relação. É hora de você se antenar. Agora, efetivamente, quantos pais, pessoal, precisam passar horas fora de casa porque precisam trabalhar para sustentar, para trazer o provento para dentro de casa. E não consegue mesmo, por mais que queira, ficar um tempo com a criança, um tempo grande com a criança. Mas eu quero te dizer, te afirmar categoricamente, que nem que sejam 10 minutos de muita qualidade, em que você de verdade rola no chão, brinca de verdade. Aquela brincadeira é verdadeira, você está sentindo uma enorme alegria, um enorme prazer em estar ali com seu filho. São aqueles 10 minutos que você ficou junto com seu filho no quarto dele, contando aquela história, inventando uma história junto com ele. Não é aquele tempo que você fica sentado no sofá vendo filme. Esse tempo não é de qualidade. Esse tempo em que se está mudo, ele não é um tempo de qualidade. O tempo que agrega verdadeiro valor é o tempo onde existe troca, conversa, vai e vem, onde tem, inclusive, uma conversa auditiva, em que você olha no olho, em que você diz coisas verdadeiras para o seu filho, valoriza, elogia, em que você está, de fato, integrado com seu filho naquele momento. Então, a gente não sabe qual é o tempo ideal e nem sabemos se nós podemos, de toda maneira, evitar traumas no futuro. A gente sabe, sim, que hoje o tempo de qualidade e a geração de memórias afetivas positivas na criança, e eu volto sempre a dizer isso nas minhas lives, memória afetiva nas crianças são geradas com coisas normalmente muito simples. É provável que talvez seus filhos não se lembrem, assim como provavelmente você não se lembra de alguns brinquedos que você teve.
mas você se lembra do dia que seu pai chegou em casa e te agarrou no colo e rodopiou com você porque estava muito feliz com alguma coisa, ou porque você tirou uma nota alta e ele fez alguma coisa que foi muito bacana. O dia que vocês todos brincaram de fazer cosquinha ou de chuva de travesseiro. E essas memórias é que ficam realmente marcadas em nós. Outra preocupação que muitos pais têm é: será que meu filho é normal? Meu filho é hiperativo, meu filho é desatento, então ele tem TDAH. Meu filho não se relaciona muito bem. Ele deve ter alguma coisa de autismo. Essas preocupações, pessoal, ela não leva você a lugar nenhum. Você tomar e tirar diagnósticos por conta própria, sem você ter procurado um especialista, é só desgaste e tempo e energia jogados no lixo. Se você está em alguma dúvida, busque pelo pediatra, busque por um psiquiatra infantil, busque por um neurologista, por um fonoaudiólogo, por um psicopedagogo, um psicólogo clínico infantil. Busque por um profissional que vai fazer um diagnóstico correto e vai te tirar aquele assombramento que às vezes você está desnecessário. Às vezes você está vivendo com uma sombra de que ele tem alguma coisa e ele não tem absolutamente nada. Ele só é uma criança que tem uma atividade maior, ele só é uma criança que precisa de mais espaço livre, ele só é uma criança que necessita de um pouco mais de atenção e que ele é uma criança que precisa de dados mais precisos para que ele compreenda alguma coisa. Nem tudo é patologia, nem tudo é doença. Mas se você está com alguma dúvida, faz próprias e jamais, jamais pegue receita de alguém que te deu uma receita e te disse: faça isso porque meu filho era igualzinho ao seu. Aí começou a tomar esse remedinho aqui, aí resolveu. Jamais faça isso. Nem que seja homeopatia, jamais faça isso. Nem mesmo o remedinho da flora medicinal, jamais faça isso. Busque por um profissional. A sétima preocupação, que talvez não houvesse necessidade. Se meu filho se comporta mal, o que vão pensar de mim? Que eu não sou uma boa mãe? Pessoal, você está criando filho para observação e análise e comentários dos outros. O que os outros vão pensar? Sei lá. Provavelmente muitas coisas. A sua vida, ela não pode ser balizada pelo pensamento alheio. Você é uma boa mãe, sim ou não? E aí, pessoal, o que vão dizer a respeito de você, da forma como você educa, sempre irão dizer alguma coisa, sempre dirão alguma coisa, ou que sim ou que não, que você está certo, que você está errado. Agora, você está criando filho para ser... e aí eu quero te falar isso com muito respeito, mas eu preciso te falar essa verdade. Você está criando filho para ser reconhecido pelos outros? Você está criando filho para que os outros digam: uau, você é uma boa mãe? Estamos no caminho errado, pessoal. Estamos num caminho que não é o caminho que vai levar à saúde do nosso filho. Então, assim, se você está esperando o reconhecimento de uma outra pessoa pela sua paternidade, pela sua maternidade, repensa isso. Por que é tão importante para mim as pessoas me aprovarem o que eu estou fazendo? Qual a necessidade minha, e que não tem nada a ver com a minha relação com meu filho, de aprovação que eu tenho do outro? E aí, para eu obter aprovação, às vezes eu faço até coisas que contrariam um princípio ou uma verdade minha. Para ter a aprovação dos outros, eu dou um celular fora da idade. É para ter aprovação, para todo mundo dizer: nossa, que mãe legal, deu um iPhone, última geração para o filho. Para eu ter aprovação e reconhecimento alheio, eu acabo agindo
contrariando até a minha relação com meu filho. Eu ouço alguns pais se preocuparem com o sucesso da criança, como se a criança ter sucesso, a criança ser alguém que se destaca, alguém que mostra os seus melhores talentos, aí sim eu posso me orgulhar dessa criança. Aí sim eu posso dizer assim, nossa, diz de quem ele é filho. Eu volto no mesmo ponto da aprovação e do reconhecimento. Se você está precisando que as pessoas olhem para o seu filho como alguém de destaque, alguém que se sobrepõe, que aparece diante dos outros melhor que as outras crianças, se você está o tempo todo precisando comparar seu filho, você não tem ideia da sobrecarga que você coloca sobre essa criança. E aí, lembra daquilo que eu te falei num tanto de slides atrás. O pensar, o sentir e o agir de cada membro interfere em cada um dos outros membros do sistema familiar. Se a sua expectativa em cima do seu filho é que ele seja um destaque, que ele seja um sucesso, que ele seja alguém excepcional, não é o seu filho que está precisando disso, é você. E aí cuide disso, cuide de si, da sua necessidade de afeto, de reconhecimento. Não sobrecarregue o seu filho com a sua necessidade de afeto, reconhecimento e aprovação